Graça e paz a todos. Estou fazendo esse vídeo aqui nessa manhã. Acordei meio desanimado, meio pensando na vida e pedi ao Senhor para falar comigo essa manhã. E às vezes eu fico olhando que o cristão, ele quer que Deus fale com ele quer ouvir a voz de Deus, às vezes, e ele procura tanto subterfúgios, procura outras pessoas achando que essas pessoas vão trazer uma palavra de Deus para ele, vão falar algo de Deus para ele. E nessa manhã eu acordei meio entristecido, com o coração meio desanimado, essa é a palavra, né? Aquele momento de letargia, sonolência espiritual que às vezes nós passamos na nossa vida. E eu falei com Deus e eu precisava ouvir a voz de Deus comigo. E aí o Senhor me levou até uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16 até o verso de número 18. Olha o que o Senhor falou comigo essa manhã. E que talvez sirva para você, que também está desanimado, que está precisando ouvir uma palavra de Deus para o teu coração. Deus diz assim, em 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para a minha vida nessa manhã de sexta-feira. Nessa manhã em que eu acordei desanimado, entristecido pelas circunstâncias que me rodeiam. Circunstância que às vezes é até nós mesmos que adquirimos com a nossa própria mão, com a nossa própria escolha. Mas, pelo fato de sermos seres humanos, às vezes nós desanimamos. Ainda mesmo sabendo que fomos muitas das vezes nós mesmos que nos colocamos diante dessa situação. E eu falando e pedindo para o Senhor falar comigo, e o Senhor me levou a esta palavra. E quando o Senhor me levou a esta palavra, eu comecei a meditar nela. E me lembrei que o apóstolo Paulo é um homem que vai sofrer arduras, perseguições, açoites por causa do Evangelho. E ele mesmo, diante de todas essas circunstâncias difíceis, de tanto sofrimento, ele ainda consegue trazer uma palavra de ânimo como essa que nós acabamos de ler através de 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo, por algumas vezes, ele foi açoitado. A palavra nos fala, ele mesmo dizendo, que por 5 vezes ele foi açoitado. Existia uma lei de Roma que dizia que o prisioneiro ele teria que ser açoitado 40 vezes, ou seja, 40 chibatadas. Era o que o prisioneiro podia receber. Mais ou menos como funciona na nossa lei hoje. Você não pode pagar pelo mesmo crime 2 vezes. Então o império determinava que o prisioneiro ele tinha que receber 40 açoites. Só que o que os homens da época resolveram fazer? Eles pegavam o prisioneiro, açoitavam 40 menos 1. Ou seja, eles açoitavam 39 vezes.
davam 39 açoites no prisioneiro. Sendo assim, eles não executavam a sentença, que determinava que era 40 açoites no máximo. Aí eles aplicavam 39, guardavam o prisioneiro, para novamente açoitá-lo. E assim eles faziam. E a história diz que qualquer prisioneiro, após o 12º açoite, ele sentia uma dor terrível e alucinante. Porque o açoite, o chicote, ele continha alguns pedacinhos de ossos entrelaçados nele. Os 12 primeiros açoites, a história diz que o prisioneiro tinha que ficar de joelho, de frente com aquele que iria executar a sentença, com o soldado que iria chicotear o prisioneiro. E quando ele lançava o chicote sobre o prisioneiro, a história nos diz que o açoite pegava das costas e lambia o seu tórax. Ou seja, ficava feridas nas costas e no tórax do prisioneiro. Após os 12º açoite, já havia fissuras na carne do prisioneiro. Então toda vez que aquele açoite batia, ele arrancava e dilacerava o corpo do prisioneiro. E, segundo os relatos, diz que um prisioneiro que sofresse duas vezes essa sentença, 39 e depois mais 39 açoites, ele teria sequelas para o resto da tua vida. Seria uma pessoa que sofreria com as sequelas daquele acontecimento. Só que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu 5 vezes essa sentença. 5 vezes de 40 menos 1. Dá 195 chibatadas. E aí, quando o Senhor me levou para esta palavra, eu comecei a ver que às vezes nós reclamamos. Às vezes nós nos desanimamos, deixamos a letargia tomar conta de nós por coisas bem menos complicadas do que essas. Por coisas bem menos tão assim difíceis quanto essa que o apóstolo Paulo sofreu. Ele vai nos falar, ainda em Romanos 8:18, olha o que esse homem que recebe 5 quarentenas de açoite, tá? Se você quiser procurar depois, está em 2 Coríntios 11, 24 e 25, Paulo dizendo que recebe 5 quarentenas de açoites. E aí ainda, depois disso, ele vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Se compararmos, irmão, as nossas lutas com as lutas do apóstolo Paulo, vemos que não sofremos tanto assim. Então esta palavra é para você nessa manhã. Talvez você se encontre desanimado. Talvez você acordou até achando que a sua circunstância era difícil. Ia fazer você morrer. Ia fazer você parar. Mas nessa manhã o Senhor traz essa palavra para o teu coração. Não desanime. Fortaleça. Tenha fé. Porque o Senhor Jesus é aquele que nos levanta. É aquele que nos guarda. É aquele que nos carrega na palma das suas mãos. Basta apenas termos fé. Basta apenas nós prosseguirmos, nós continuarmos, nós avançarmos, porque o Senhor Deus, aquele que fortaleceu o apóstolo Paulo, que nos escreveu que ainda que este corpo exterior se corrompa, se desfaleça, o interior, o homem interior, toda vez
será revestido e fortalecido, com vontade de encontrar-se com o Senhor Jesus. Então, se levanta nessa manhã, se coloca de pé, abra os teus olhos, porque se os teus olhos forem bons, tudo na tua frente será bom. Tenha fé e caminhe, porque o Senhor Jesus é conosco nessa peleja e nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém.